Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao devocional da leitura da Bíblia completa em um ano da Igreja Batista Central em Laranjal. Eu sou o pastor Emerson Soares e quero te conduzir nessa jornada que leva à espiritualidade. O nosso objetivo é aguçar os nossos olhos espirituais, os nossos sentimentos espirituais, para que nós vejamos Deus, sintamos Deus em todo tempo e em todo lugar. Hoje nós vamos começar o estudo do livro de Jó. É um livro cheio de reviravoltas, é um livro cheio de promessas e de conquistas. E é importante nós meditarmos sobre ele para entendermos como Deus age na vida do seu servo. Mas antes disso, vamos expressar a Deus a nossa gratidão, o nosso louvor, através de uma oração de gratidão. Então, ore comigo. Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, de todos aqueles, ó Deus, que nos acompanham nessa jornada. Eu peço que o teu Espírito Santo fale de forma poderosa aos seus corações, assim como, Deus, o teu anjo, que ele esteja ao redor dos teus servos, livrando de todo mal. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Nós consagramos ao Senhor para que seja feita a tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, maravilha. Bem, como já disse, nós vamos começar hoje o livro de Jó. O livro de Jó talvez ele seja um dos mais misteriosos, porque muitos estudiosos acreditam que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito, possivelmente por Moisés. Mas nós não temos nenhum indício claro mostrando tanto a questão da data, nem a questão da autoria. Porém, é um livro muito poético, é um livro que tem uma escrita muito sofisticada, mas que remonta a um tempo muito antigo. Nesse livro nós vamos encontrar a história do personagem principal, que dá o nome ao livro, que é Jó, um homem que servia a Deus, que era íntegro, um homem que fazia o que era certo. E por causa disso, ele foi acometido por uma doença muito grave, pela perda dos seus bens, a perda dos seus filhos e ainda a cobrança dos seus amigos. Logo no primeiro capítulo, Jó perde os seus filhos, Jó perde tudo que ele tem e é questionado pelos seus amigos, como se ele tivesse cometido algum erro, algum pecado e estivesse recebendo como consequência do seu pecado aquele tipo de ação. Durante todo o livro nós vamos ver aí Jó sofrendo as consequências dessa situação, dessa disputa entre Satanás e Deus. Mas tudo isso porque Deus sabia que o coração de Jó era um coração tão íntegro, era um coração tão sério, um coração tão espiritual, que não eram as questões físicas que tirariam ele desse objetivo de servir a Deus acima de qualquer outra coisa. Ele teve sim os seus momentos difíceis, mas em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. E ele nos deixa grandes lições. E no final ele vai receber tudo em dobro. Ele não vai receber de volta, mas ele recebe em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. E é um exemplo que vale a pena a gente meditar sobre ele, entendermos um pouco mais sobre ele. Ok? Vamos então aos primeiros versículos do capítulo 1. Diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Bem, acredita-se que essa terra de Uz possa ser a terra de Ur dos caldeus, ou então uma cidade na terra dos babilônicos, ali na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrate. Acredita-se que ele tenha vivido nesse lugar e que Uz seja Ur dos caldeus, ok? O texto começa logo falando sobre características maravilhosas dele. Íntegro quer dizer integral, inteiro. Ele não estava pela metade naquilo que ele não entrava pela metade naquilo que ele decidia fazer. Era um homem justo, ou seja, ele queria o que era dele e dava aos outros o que era dos outros. Ele agia com justiça, ele era um homem pio, justo, dava a cada um o que de fato era seu direito. E
temia a Deus. E acredito que a última característica dele, evitava fazer o mal, era exatamente porque ele temia a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, eu acredito que ser íntegro, justo e temer a Deus nos leva a não praticar o mal. Principalmente a questão do temer a Deus. Temer a Deus não quer dizer ter medo, mas sim ter respeito. Quem tem medo obedece só na frente. Quem tem respeito obedece em qualquer situação. Então, ele não tinha medo, mas ele tinha temor, respeito a Deus. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Isso joga por terra também aquela questão que diz que servo de Deus tem que ser pobre. Não. Os ricos também podem ser servos de Deus, desde que eles não coloquem a riqueza acima de Deus, mas coloquem a riqueza como serva dos propósitos de Deus na sua vida, ok? Não coloque o dinheiro acima de tudo. O dinheiro, ele é importante, mas é importante para servir aos propósitos que Deus tem na sua vida. Verso 5 diz assim: terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los, seus filhos, e fazia com que se purificasse. De madrugada lhe oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó era um homem preocupado com o que Deus pensava. Eu acredito que não era tão preocupado assim com o que os homens diziam, mas sim o que Deus pensava a respeito, principalmente dos seus filhos. Então ele oferecia holocaustos, oferecia ofertas a Deus para que, se algum de seus filhos tivesse pecado e fosse cair sobre eles a ira de Deus, Jó já entregava essa oferta, fazia esse holocausto, para que a ira de Deus não caísse sobre os seus filhos. Tamanho era o amor que ele tinha pelos seus filhos e também o temor que ele tinha pelo Senhor. Verso 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Bem, existem algumas questões aqui que talvez nós nunca consigamos responder, né? Por que Satanás estava junto dos anjos? E por que Deus pergunta a ele se Deus sabe de todas as coisas? Sim, Deus sabia que Satanás estava ali e Deus sabia o que Satanás tinha ido fazer. Tanto que a resposta de Deus já é baseada numa presciência do que Deus já sabia que ele tinha ido fazer. E ele não estava passeando, ele estava perambulando. Alguém que está perambulando, ele não está ali com um propósito de fazer o bem. Ele não está ali com um propósito de fazer algo que traga justiça. Mas quando você perambula, você fica ao léu, você fica ao vento, você fica exposto a qualquer tipo de atitude, inclusive falar mal dos outros, fazer fofoca. E era mais ou menos isso que Satanás estava fazendo com Deus, né? Ele estava querendo fazer uma fofoca, trazer uma intriga, como se Deus fosse se deixar levar por isso, né? Bem, Deus, de antemão, ele, antes de Satanás responder, Deus já fala: você viu meu servo Jó? Você reparou ele? Deus já sabia. Quando ele pergunta, ele já sabia. E Deus fala a respeito da condição de Jó. Mas Satanás chega para Deus e fala o seguinte: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere
o que ele tem e com certeza ele amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Esse é o primeiro encontro que Satanás tem com Deus, né? E Satanás ele tenta colocar o motivo da obediência de Jó na graça que Deus tinha dado a ele, não somente na proteção, mas com a prosperidade e tudo que Jó tinha. Deus sabia que a obediência de Jó não era por causa do dinheiro ou por causa dos filhos, era algo interno. Deus conhecia o coração de Jó, senão ele não permitiria que Satanás fizesse o que ele fez. E nesse primeiro encontro de Satanás com Deus, Deus permite: olha, você pode tocar no que ele tem, só não toca nele. E Satanás começou a fazer isso. Tirou os seus bens, tirou os seus filhos, e Jó permanecia firme. Primeiro acontece, o seu gado é perdido, as suas ovelhas, seus camelos, e depois os seus filhos. Quando Jó recebe então a notícia dos seus filhos morreram, acontece isso. Ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. O diabo foi derrotado pela primeira vez aqui, né? Porque ele tirou o que ele tinha, mas Jó ainda adorava a Deus. Meu irmão, não importa o que você tenha perdido, continue adorando a Deus, continue glorificando a Deus. Não culpe Deus por causa das mazelas que esse mundo traz por ser mundo. Somente no céu nós vamos deixar de ter as aflições que nós temos aqui nesta terra. Então, se você está passando por um momento difícil, não abandone Deus, não amaldiçoe Deus. Saiba que você está vivendo as contingências desse mundo, mas seja fiel. Deus vai te honrar. Eu posso te garantir isso. Se você for fiel, Deus vai te honrar. Eu posso te garantir. Mas no tempo dele, tá? Não no seu tempo. Jó, então, mesmo depois de perder tudo, os filhos e os bens, ele continua adorando a Deus, dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar. Então, eu não tinha filhos, eu não tinha bens, eu vou continuar adorando a Deus. No capítulo 2, vem a segunda provação de Jó. Novamente o diabo se apresenta a Deus e o Senhor pergunta a ele: de onde você veio? Claro que Deus sabia, né? Deus queria que ele falasse. Disse então o Senhor a Satanás. Bem, novamente ele fala, né? De perambular pela terra e andar por ela. No verso 3: então o Senhor disse o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você ter instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Nesse momento aqui, o diabo novamente ele diz que Deus estava acobertando ele, por isso que ele estava resistindo. Até que Deus permite então que Satanás toque na sua saúde, na saúde de Jó. Ele só tocou porque Deus permitiu, tá? E ele falou o seguinte: olha, só não mate ele, tá? Então você pode tirar a saúde dele, mas ele vai continuar vivo, porque enquanto ele estiver vivo, isso era o pensamento de Deus, ele vai continuar firme. Até que vem, depois que ele perde a saúde, a mulher de Jó e fala o seguinte, verso 9: então sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó fala com ela o seguinte, ele respondeu: você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Ou seja, um coração grato, né?
Que coisa boa é ver essa experiência de Jó, porque nós aprendemos a ser gratos. Ainda que passemos por dificuldades, Deus é Deus. E Ele não vai nos desamparar, mesmo que passemos por dificuldades. Porque nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é porque Deus quis. Não, é por contingência da vida. Enquanto nós estivermos nesse mundo, problemas vão acontecer. Mas Jesus mesmo disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Bem, verso 10. Ele respondeu, você fala como insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Aí depois, primeiro vem Satanás, né? Faz esse problema na vida dele, a esposa, que manda ele amaldiçoar e morrer, e depois vem os seus amigos, verso 11. Quando 3 amigos de Jó, ele faz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamate, souberam de todos aqueles males que haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Bem, verso 12. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele, e durante 7 dias e 7 noites ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Sim, a primeira atitude deles foi se solidarizar, serem solidários, porque eles viram a dor que Jó estava sofrendo. Eles não disseram nada, ficaram do lado dele durante 7 dias e não disseram nada, porque o que ele estava passando era algo muito difícil. Capítulo 3, verso 1 diz assim: Depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo, ele fala que pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse nasceu o menino. Ele amaldiçoa o dia. Por quê? A dor era intensa, talvez não só a dor do seu problema físico, mas também da perda e também das palavras da sua esposa. Tudo isso dói, tudo isso machuca. E talvez você esteja enfrentando um momento como esse, de dor de perda. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que você esteja vivendo a dor da perda, não blasfeme contra Deus. Não vire as costas para Deus. Deus pode mudar esta situação. E ele vai falar aqui, né, sobre, de uma forma muito poética, né, quanto à sua dor. E ele diz lá no verso 11: Porque não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre. O seu coração estava cheio de questionamentos, porque sendo ele um homem íntegro, por que ele estava passando por isso? Mas em nenhum momento ele questiona Deus. Ele pode questionar a natureza, ele pode questionar a si próprio, até o próprio acontecimento, mas Deus em nenhum momento ele amaldiçoou ou então questionou Deus. Verso 25 e 26 diz assim: O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Irmãos, quando o ser humano perde a paz, ele pode ter dinheiro que ele não vai ser feliz. Quando o ser humano não tem tranquilidade, ele pode ter fama que ele vai continuar sendo uma pessoa infeliz. Quando ele está inquieto, não importa o que ele tenha, o que ele seja, ele vai ter uma inquietação, ele vai se sentir de uma forma que nada satisfaz. E era o que Jó estava passando naquele momento. Perda dos filhos, perda dos bens, perseguição da sua esposa, enfim, ele estava sofrendo com a sua dor, possivelmente, né, a gente acredita que tenha sido uma doença de pele, um câncer de pele que ele tenha tido, mas enfim,
ele permaneceu firme no Senhor, ainda que ele tenha passado por momentos difíceis. Se você, meu irmão, minha irmã, se você estiver passando por alguma situação difícil agora, a exemplo de Jó, não amaldiçoe Deus, mas saiba que no tempo certo, Deus vai te dar o livramento, tá certo? Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que consola tanto o nosso coração. Muito obrigado, Deus, por cada irmão e irmã que está acompanhando a gente. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor os abençoe agora com paz no coração. Aquilo que Jó, ó Deus, temia perder, que talvez o meu irmão e a minha irmã já tenha perdido, ó Deus, eu peço que o Senhor restaure a paz, a tranquilidade, tire a inquietação, ó Deus, do coração do meu irmão e da minha irmã. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor traga cura para o corpo, cura para a alma, cura para o espírito e respostas para os questionamentos. Cuida, Pai, de todos aqueles que estão participando desse momento devocional e que o Senhor lhes conceda um dia na sua presença. Cuida deles, Pai, eu te peço, e seja feita a tua vontade, não a nossa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, você é meu convidado, é nosso convidado para participar dos cultos comemorativos dos 34 anos da Igreja Batista Central em Laranjal. Vem participar com a gente. Nesse domingo nós vamos falar sobre comunhão. E se você quer ter comunhão com uma família que quer te abraçar e quer te acolher, vem para cá. Igreja Batista Central em Laranjal, Rua Cardeal Sebastião Leme, quadra 75, lote 4. Venha e participe conosco em Laranjal. Vai ser um grande prazer te receber, ok? Às 9 horas nós temos a Escola Bíblica Discipular. Às 10 horas nós temos o culto Crescer, que é o culto da manhã. E à noite nós temos o culto Anunciar. Você é bem-vindo nas nossas celebrações. Venha adorar a Deus com a gente, tá bom? Permitindo Deus, amanhã nós estaremos novamente aqui com um vídeo. Afinal de contas, amanhã é domingo, estaremos na igreja. E quanto ao nosso devocional, eu vou postar um vídeo para que você possa manter o seu estudo de toda a Bíblia, tá ok? Que Deus te abençoe, que Ele te conceda um sábado excelente na presença dEle e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus.